Olha só, pessoal, estamos de volta depois de algum tempo parado aqui sem fazer conteúdo para nosso canal do YouTube agora. E hoje, em especial, eu vou estar recebendo um grande amigo meu, Geraldo Cosmo, que é produtor cultural, né, Geraldo? Ator. Que é ator, diretor de peça também. E a gente, para não... Muita delonga, né? A gente começar iniciando, já vou começar aqui conversando com o Geraldo e já se apresentando para o nosso público. Eu sou Geraldo Cosmo, produtor cultural, ator, diretor... Praticamente mais não estou mais gostando de dirigir não, já dirigi muito espetáculo e professor de teatro já fui também, hoje também são duas coisas que eu não estou mais gostando de fazer, é dar aula de teatro e dirigir espetáculo, que eu fico muito nervoso. Aí estou gostando mais de ser ator mesmo, só de seguir ator. Ficar por trás da direção ali dos bastidores, né? Não, eu não gosto não, eu gosto de estar no palco mesmo, no palco. E um dia quando eu parar de ser ator, eu vou voltar para a iluminação, que eu também gosto muito da luz. Então, mais a técnica. Então eu trabalho com teatro já faz 42 anos, aí dirigi alguns espetáculos, dei muita aula em projeto social e hoje eu não me encanto mais dando aula de teatro, eu não curto mais, já dei muita aula boa, mas não é mais minha praia, e dirigir também não, porque eu fico muito nervoso por causa de... Porque quando você está em cena sozinho não, eu sou ator, eu vou fazer meu trabalho como ator, então eu vou me preocupar comigo. Quando você é diretor, você está preocupado com os atores, com o iluminador, com o cabo da sonoplastia, entendeu? Você tá muita preocupado... informação na cabeça, né, Geraldo? É muita informação e muita responsabilidade. Porque quando o espetáculo sai bem, sai bom, aí todo mundo ganha. Dizem que os atores são muito bons, o diretor deu conta, ficou bom. Quando o espetáculo é ruim, aí bota a culpa no diretor. Cai tudo nas costas dele. Rapaz, esse diretor não viu isso não, entendeu? E aí, eu fazendo o meu trabalho como ator, eu vou fazer o meu, né? Vou tentar fazer o meu. É como aquele cara do CLT que vai ali, fez o trabalho dele, deu o horário e ele vai embora, né? Exatamente. Cumpriu o cronograma dele. Hoje eu tenho eu estou fazendo 3 espetáculos que eu curto muito fazer, que é o Peru do Concurso, com o pessoal lá de Limoeiro, do Centro de Criação Galpão das Artes. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir e gravar também. Foi, você assistiu. Aí eu faço Senhora do Engenho, que é um espetáculo que a gente já tem há 13 anos. E atualmente o mais recente é a Fusarca, que eu estreiei agora no começo de outubro. Aí fizemos Limoeiro já. E sábado agora nós vamos fazer o Festival de Teatro de Igaraçu, a 15ª edição desse festival. Esse festival ele é muito importante. E aí nós vamos ter o prazer de fazer a Fusarca lá. E a Fusarca é um espetáculo que eu já montei no passado e agora estou retomando a montagem dele. São 3 atores em cena, a direção é de Alexandre Silva, que é um pesquisador na área de palhaçaria, porque o espetáculo ele fala de 3 palhaços, né, que viviam na rua, eles se encontram na rua. São 3 palhaços que cada um tem sua história, o porquê ele foi, isso é que é o bacana. O espetáculo começa eles falando da vida deles. Aí um foi morar na rua porque ele tinha tudo, mas a enchente ele levou. E aí a família abandonou ele, foi cada um para seu lado. O outro foi morar na rua porque bebia demais e a mulher mandou ele escolher, ou a rua ou ela, aí ele escolheu a rua. E o outro, que é o mais novo, mais jovem, ele já nasceu na rua, ele não sabe muito a história dele, porque quando ele se entendeu de gente, ele já vivia sozinho na rua. E aí tem um texto dele que é bem bacana, ele diz assim, eu vi falar em questão de quarto, de casa, mas aquilo para ele é tudo cama, aquilo para ele é tudo história da carochinha, aquilo para ele não existe, ele nunca viu. E aí o GG e o Trupico, eles estão lá na rua e aparece o Espiga, que é o mais esperto, e se apropria dos dois e faz com que os dois vá pedir dinheiro para eles, no ônibus, no sinal. E aí o espetáculo vai em torno disso, com muita risada, mas traz um tema social muito importante. É um sabe? humor que traz a realidade de algumas pessoas da nossa sociedade, né? Isso, retrata alguns pedintes, né? Porque os pedintes eles terminam ficando invisíveis, mas o pedinte da nossa história eles fazem como forma de teatro. O Espiga, que é que se apropria, o mais sabido se apropria de GG e Trupico para pedir para ele termina sendo empresário dos dois. Vocês vão trabalhar para mim. Aí ele determina personagem. Você vai fazer um tetraplégico, porque quando as pessoas vê o tetraplégico vai ficar com pena. Você vai ser o filho dele, que não tem nada. Aí ele dá o personagem para você ir para a rua pedir. E existe isso também na rua. Existe esse personagem.
existe aquela mulher, infelizmente, existe aquela mulher que às vezes pega uma criança que não é nem filho dela para dizer que é dela. Existe aquela pessoa que, por uma deficiência, acha que vai sensibilizar as pessoas para... Eu já morei numa casa que o proprietário da casa ele era deficiente, ele não tinha uma perna, sofreu um acidente. E uma vez eu fiquei admirado, porque eu andando pela cidade, eu encontrei ele na ponta de ferro, pedindo esmola. Então, quando ele me viu, ficou todo gás, eu fiz de conta que não viu ele, não vi. Então, veja a sacanagem dele. O fato de não ter uma perna, naquela época era aquela perna de madeira que você tirava e bota... Não sei se você chegou... Ele estava usando da condição dele ali no momento para querer se aproveitar. Para querer sensibilizar as pessoas, porque ele não tinha uma perna. E muita gente que dava dinheiro a ele ali não fazia nem ideia que ele tinha umas 3 casas aqui no Timbi e tinha mais umas 3 casas lá em Surubim. Então veja, né? Você se sensibilizar as pessoas pela sua condição. Agora, isso é ruim porque isso gera até uma coisa negativa para as pessoas que querem realmente ajudar de fato. Aí vai, não vou ajudar não porque Isso. vai supor que achar que aquela pessoa que está realmente precisando ali está fazendo de má fé. Exatamente. Isso. Eu já vi cada situação de pedinte, eu vi essa. Eu vi uma também no TIP. Aí eu estava lá no TIP, tinha um ônibus que saía do TIP de São Lourenço para o TIP. Aí uma senhora chegou e disse, meu filho, olha, é uma passagem. Aí só faltou chorar. Aí eu peguei e dei uma passagem a ela. Quando o ônibus de São Lourenço parou, ela entrou pela frente. E já foi brincando com o cobrador, com o motorista. Diz aí, rabujo. Aí o motorista disse, fera, largasse agora. Ela foi, larguei. Larguei agora, minha patroa me liberou mais cedo. Eu era adolescente, fiquei vindo aquilo. Eu digo, poxa, se fosse um cara invocado, ia lá tomar o dinheiro, né? Já vi a situação e vi uma situação que eu trabalhava numa farmácia e tinha um pedinte lá, um morador de rua, que todo dia ele chegava para trocar o dinheiro que ele ganhava com o dono da farmácia. Aí ele chegava com aquele dinheiro trocado, ia separando, contando. Aí ele dizia, eita, hoje os otários me deram uma perna. Uma perna naquela época era R$10. Era como se fosse R$100 hoje. E aí eu ganhava 400 por mês. Eu digo, rapaz, é fogo, né? O cara ainda chama a turma de otário. Diz, os otários hoje me deram uma perna. Aí ele pegava aquele dinheiro, dava ao dono da farmácia, e depois ele comprava um medicamento que se chama de pico, que você aplica na veia, que ele era viciado também. Aí a situação dele era cruel, mas veja assim que ele não tinha um pingo de consideração por quem estava ajudando ele no dia a dia. E isso acontece, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. A gente sabe que tem muita gente precisando mesmo, e aí a gente não pode nem criar raiva porque aí a gente não pode deixar de ajudar. Aí é consciência de cada um, né? Mas, assim, o que foi que te fez entrar no teatro? A partir de que momento tu entraste no teatro? Eu acho que quando eu me entendi de gente, já foi gostando do teatro, só que eu não sabia o que era. Então, o que acontece? Eu ia muito para circo. A minha vivência de assistir alguma coisa era circo, porque eu morei muito interior. Eu morei em Barreiros, morei em Riúna. E aí, os circos iam para a cidade e meu pai levava a gente para assistir o circo. E eu ficava... assim, apaixonado pelo trabalho do palhaço, cara. Eu olhava o palhaço, era o que eu mais gostava, eu ficava apelando para o palhaço entrar em cena e tal. E aí, quando eu chegava em casa, eu tinha uns bonecos pequenininhos assim, aí eu ia montar um circo com os bonecos e ficava reproduzindo a fala de um para o outro, como se fossem pessoas contracenando. Criando no imaginário ali uma história, né? E criando no imaginário. E o meu sonho era trabalhar em circo. Aí fui morar no Maranhão, eu tinha 10 anos de idade, fui morar num lugar chamado Coelho Neto. Aí a escola montou um grupo, era uma escola do grupo João Santos, era uma escola que era de um grupo, né, de usina, então tinha uma qualidade de ensino muito boa. E aí montaram um grupo de teatro. E eu fiquei de fora, porque como eu não tirava nota boa, e qual era o perfil, qual era a regra lá? Só entra num grupo de teatro quem tira a nota boa, quem for um bom aluno. Eu nunca fui um bom aluno no sentido de nota boa. Era 7, 8, eu já estava feliz da vida. Já era lucro, já, né? Já estava no lucro. E aí eu ia para o ensaio. Todo dia eu ia ver o ensaio, ficava vendo lá a turma fazendo. Eu digo, rapaz, eu acho que eu conseguiria fazer bem melhor aí do que esse cara aí. Até que eu conversando com o ator principal, né, que depois a gente descobre que não existe ator principal. É cada um na sua função. Todo mundo é principal. Aí eu falei com ele, o nome dele era Douglas. Aí eu digo, poxa, Douglas, eu queria muito entrar nesse grupo. Ele disse, rapaz, e eu queria muito sair.
eu queria sair, esse negócio aí não dá para mim não. Eu digo, então fala com o professor que eu entro no teu lugar. Aí vamos falar com o professor. Professor, esse menino aí queria fazer teatro e tal. Professor, mas esse menino só tira nota, não tira um 10, ele quer nada com a vida. Aí eu digo, eu quero. Disse, então vai fazer no lugar dele. Aí foi meu espetáculo, ainda me lembro. O espetáculo era Apuros de Gracinda. Falava de uma menina que não queria ir para a escola porque a mãe estava viajando. A mãe era uma executiva e estava viajando, aí não queria ir para a escola. Aí ela, para chamar a atenção, ela disse que estava doente. Aí chamaram um médico, aí o médico era eu. Era um médico bem atrapalhado, bem engraçado. Foi o primeiro papel cômico. Aí o médico escutava ela e tal, e viu que, na verdade, ela estava fingindo. Aí ele passou um medicamento para ela, aquele H. Aí disse, você vai ter que ficar em casa, não pode sair, não pode ver televisão, não pode ver nada. Aí o dia dela ficou um tédio, né? E trancada no quarto, não pode sair do quarto, não. Para poder melhorar. Aí ela ficou ali, aí ela foi dormir. Aí sonhou com os materiais escolares dela. Aí no sonho entra régua, aí é tudo personagem. Régua, lápis, caneta, borracha, aí cada um se queixando que ela não estava estudando. Aí ela vem, aí ela acorda, quando ela acorda, como se fosse de um pesadelo, a mãe entra no quarto e aí ela pede desculpa, diz que estava mentindo. E aí diz que vai para a escola, independente de qualquer coisa. Então tem esse cunho também, porque a gente era tudo criança, né? Então eu tinha 10 anos de idade e foi o meu primeiro contato, isso em 1982. Aí em 84, meu pai saiu da usina e eu vim morar aqui em Camaragibe. Aí tive contato na Escola Francisco de Paula, tive contato com o primeiro grupo de teatro lá. Tinha um grupo de teatro e aí era uma professora chamada Salomé, que era professora de história, mas tinha uma sensibilidade e tal. E aí aconteceu comigo a mesma coisa. Aí não era nota, era timidez. E aí eu queria entrar no grupo e não tinha espaço. Até que um colega meu falou com ela. Ela disse, sei lá, esse menino na sala é tão calado, não fala nada. Mas vamos ver. Aí me botou no personagem, aí botaram fé. Aí eu comecei. Aí depois eu fui trabalhar em Santa Terezinha, fui dirigir uma Paixão de Cristo lá. Aí depois foi entrando para uma pegada mais profissional, aí comecei a fazer cursos, aí já vai saindo um pouquinho da coisa da escola, mas é importante a gente nunca negar o teatro feito na escola. Tem pessoas que negam, que diz, quando pega o currículo ele começa a contar a partir do trabalho profissional dele. Eu junto tudo, porque a escola ela é muito importante. Agora, tu transitasse nessa área do teatro esse ano todo, mas chegasse em algum momento a fazer alguma coisa para a TV, algum curto, algum filme? Coisa pontinha. Porque o que é que acontece? Eu me dediquei muito ao teatro e eu achava que o audiovisual era uma coisa longe de mim. Às vezes tinha inscrição de filme, aí a turma vai ter uma inscrição aí para um filme, aí eu dizia, eu vou nada, vai perder meu tempo com esse negócio não. Aí não ia. Quando foi depois eu comecei a olhar diferente, mas aí já era muito tarde. Então, nos últimos 5 anos, eu acho que eu vim acreditar que era possível para todo mundo. Aí eu tive a oportunidade de fazer comercial. Então, por exemplo, teve comercial lá na Bienal do Livro, que era uma menina que pegava o ônibus e ela estava tão empolgada lendo o ônibus que entrava torcida de futebol, caía a galinha por cima dela e ela não se desligava do livro. Eu fiz aquele comercial. Aí depois eu fiz comercial da Mix Mateus, que eu fazia o taxista. Aí eu vi que é possível. Então, como é que funciona o audiovisual? Hoje eu tenho contatos que, quando tem inscrição para alguma coisa, eles ligam para mim e dizem, Geraldo, o perfil do personagem é esse que a gente está querendo. Manda um vídeo. Aí você manda, pode ser selecionado ou não. Então, aí fiz o Cangaço Novo, fiz uma ponta lá no Cangaço Novo, que não era figuração, era um personagem, que é uma cena lá do açude. E aí foi uma inscrição também. Quer dizer, pessoa que não era nem do meu convívio, aí eu vi um e-mail lá, dizendo que estava precisando de pessoas com esse perfil. Ele dá um perfil, atores de 50 anos, para lá, assim, assado. Aí manda um texto, aí eu mandei um e-mail dizendo que eu tenho interesse. Aí mandaram o texto. Aí gravei o texto e mandei via e-mail. Passou o tempo, eu nem botava fé mais, ligaram para mim. Disse, Geraldo, você foi selecionado e tal. Você pode gravar quando? Eu digo, vocês que dizem. Aí fui embora para Cabedelo gravar. Domingo agora eu vou fazer a figuração num filme lá num comercial que tem.
De vez em quando eu estou fazendo algum comercial. Tem comercial que você aparece lá de figuração, tem comercial que você tem... Você está na ponta ali. Está na ponta. Eu fiz uma recentemente lá sobre a Compesa, que é de uma tarifa, que eu abro o jornal, e aí, tá sabendo, tal. Fiz uma pontinha lá no Agente Secreto, mas esse aí eu passo lá na resta, correndo. É assim, você faz coisas, aí você não sabe se você vai estar em evidência, se não vai... Mesmo porque eu não tenho esse contato no audiovisual. Então eu vou fazendo, vai aparecer uma pontinha, um negócio, eu não sou... Aí eu brinco agora, feito o Raul Seixas dizia, eu ainda não fui descoberto pelo audiovisual. E às vezes acontece também de chegar uma pauta para você, um texto de um personagem, e você começar a ter um destaque e você tá lá no fundo e acaba indo para a ponta, né? O cinema, o audiovisual, ele é engraçado. Tudo pode acontecer. Então veja... Eu posso estar indo fazer um comercial passando lá por trás, aí de repente o diretor pode dar na cabeça dele e dizer, eu queria que esse rapaz aí dissesse uma frase perto daqui, aí pronto, acontece. Se destaca ali. Tudo pode acontecer, é incrível. E aí eu fiz uma depois desse cangaço do Agente Secreto agora, que eu fiz uma pontinha que nem aparece bem rápido assim. Eu fiz uma outra figuração para um outro filme, que vai ser lançado ainda, eu esqueci o nome do filme, que é um longa também, que foi gravado ali. A minha cena foi nos estúdios ali da antiga TV Jornal, TV Universitária. Eu sei que foi numa cena numa igreja, montaram uma igreja lá. Acho que pelo bairro do Recife. Ali, Santa Amaro, por ali. Isso, é. TV Jornal por ali. TV Jornal. Aí eu fiz uma pontinha lá também, não sei se eu apareço, se vai aparecer o olho, a perna. E aí eu vou fazendo, fez, né? Cara, porque aí eu tenho uns colegas de teatro que tem uma história de peso, são pessoas de nome. Aí eles dizem o seguinte, eu vou perder meu tempo fazer figuração, falta de respeito e tal. Aí eu digo, não acho não. É porque acaba não me conhece, eu não estou perdendo nada com isso. Eu não sofro com isso, não. No teatro eu já estou mais firme. Como eu acabei de falar, de repente o diretor viu em você alguma coisa que destacou e traz você para um personagem de ponta ali. Pode. Tudo é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. E eu, independente de qualquer coisa, eu gosto. Eu acho bonita a coisa do audiovisual, sabe? Por exemplo, se minha carreira um dia ela descambasse mais para o audiovisual, eu acho que eu daria um tempo no teatro. Porque o teatro, ele é massa, é arretado, mas o audiovisual também tem outra fantasia. Outra pegada. É uma coisa que você faz ali e fica pronto, então tá pronto, você não vai mais voltar ali. E o teatro não, eu tenho Senhora do Engenho que faz 13 anos. Mas toda vez que tem espetáculo, a gente tem que parar, tem que ensaiar pelo menos 2, 3 vezes aí, sabe? Já o audiovisual vai ficando pronto, né? Eu fiz uma figuração que não entrei como figuração, foi como ator, no Quarto Negro, de Carlos Camara. Não sei se você viu o Quarto Negro de Carlos Camara. Já ouvi falar, mas não... Muito bom, se puder dar uma olhada aí. Já está disponível, inclusive, no YouTube. E ele ganhou vários prêmios, então se botar lá o Quarto Negro... Eu apareço lá, não tem fala, mas estou lá, presente no filme, numa cena bem importante, é um curta. Fiz um curta dele também num ônibus que teve, Histórias do Alto. Então eu vou fazendo, né? Fiz de um hospital lá do Barão de Lucena, parece. Não, Barão de Lucena não, aquele que fica na Avenida Norte. Ali é o... Esqueci o nome daquele hospital ali. Barro Lima, alguma coisa assim, eu acho. Não é? Uma coisa assim. Fiz um lá recentemente. Fiz um de uma frota nova de ônibus que chegou. Fiz esse também do governo do estado. E vou fazer outro agora no Parque das Graças. Já fiz um no Parque das Graças do Recife. Vai aparecendo, eu vou fazendo. E o bom do teatro é que ele tem aquela coisa do improviso, né? Que é muito bom essa parte do improviso. Eu gosto demais quando eu vejo os atores, de repente, bater um texto que deu uma errada ali, ele se sai de um jeito que nem a plateia consegue perceber que houve um improviso ali. O teatro ele é mais desafiador nesse sentido, né? Porque se você teve a oportunidade de assistir o Peru, se você assistir de novo é o mesmo espetáculo, mas você vai ver coisa que talvez naquele dia eu não disse, porque não veio na cabeça. Aí pode ser que quando você for assistir tem uma situação que eu vou dizer alguma coisa que não estava no texto ali, mas eu tive que fazer um improviso, tá entendendo? É diferente do audiovisual, né? O audiovisual já tem um texto pronto ali que tem que ensaiar e bater do jeito que está ali. O teatro tem essa vantagem do improviso. E agora o audiovisual tem a vantagem que você pode errar várias vezes, fazer, mas voltar atrás. O erro não vai chegar para a plateia, né? O teatro, se você errar demais também,
Você improvisa, mas tem que improvisar dentro do texto e do contexto. Você dá uma improvisada errada ou qualquer palavra errada, você não tem mais como voltar atrás, né? Você não tem mais como corrigir. E vai ficar aquele registro para a plateia. O audiovisual você pode corrigir, né? Você pode fazer de novo, pode até nem botar na edição aquilo ali. Então, acho que é interessante. Outra coisa que eu acho interessante do audiovisual e que me deu uma esperança foi com o surgimento dos streaming, não é? Então, esses streaming, ele abriu muito o campo. Você consegue ter uma visibilidade muito maior do que o teatro, né? Consegue. E o campo abriu demais, porque é muita produção de cinema, é gente fazendo cinema todo dia. Então, eu que assisto muito filme, aí eu vejo cada ator bom, que se não fosse o streaming, ele não ia aparecer. Né? Ficava era um campo muito resumido, a poucas empresas de cinema e praticamente os mesmos atores. O que é que está acontecendo hoje de legal também? Por exemplo, o cara vai gravar um filme na Bahia, então ele pega atores de lá, com sotaque de lá. Antigamente você pegava o ator famosão e ele ficava fazendo aquele sotaque ridículo, né? Hoje em dia o currículo, né, da disponibilidade de ator está muito maior do que antigamente. Muito maior, é. Eu não sei se você viu esse recente agora, que foi sobre o cangaço, né? Que foi... Esqueci o nome agora, meu Deus. Eu assisti, foi uma série que teve no Globoplay sobre o cangaço, né? E que tem até um ator daqui de Pernambuco, que é Tomás e tal. E tem vários atores de Pernambuco, atores da Bahia, atores de todo canto. Então são pessoas que são do Nordeste e que estão ali fazendo, sem precisar trazer uma pessoa do Sul para ter que fazer aquele personagem. Guerreiros do Sol, acho que é isso aí, a série que eu assisti. Então o streaming, ela abriu esse campo, ela tá dando mais esperança. E aí eu vou me jogando, eu vou fazendo o que for possível. Eu tenho navegado ultimamente pelo TikTok. E recentemente eu encontrei um menino lá, que eu esqueci agora o nome do personagem dele. É Neguinho, que ele faz dois personagens. É um casal, um homem e uma mulher. Sim. Cara, eu fiquei impressionado com a habilidade desse rapaz, de construir uma narrativa, uma história. Ele criou um storytelling. Ele trabalhando com os dois personagens, ele conseguiu fazer uma sequência em 1 minuto e meio, uma sequência de filme, um videozinho curto, sim, que ficou muito bom, muito bem construído. Eu analisando assim como um cara que entende dessa questão do audiovisual, de direção, de produção, eu bati palma e elogiei o trabalho do rapaz. É muito bom. Tem muita gente aí, como você acabou de dizer, muita gente, ator escondido, que o stream está dando essa oportunidade, as redes sociais, o próprio TikTok. Isso, de se mostrar, né? Tá tendo um caminho inverso. Às vezes você, para ficar famoso, você tem que ir para a televisão. Agora, para as emissoras... Fica aparecendo no horário nobre da Globo. Isso. E o que é que está acontecendo? Muita gente está ficando famoso no YouTube, no TikTok, no Instagram, e aí a televisão está pegando ele, virou ao contrário, né? Ele não está mais indo atrás da televisão. É a televisão que está indo buscar ele. As grandes produtoras de TV estão indo nessas redes sociais e fazendo filtro ali, uma filtraria. Eu penso que de repente pode ser bom. Aí convida o cara para fazer um teste. Aí você cita um cantor feito um João Gomes da vida, que fazia, né? Fazia os vídeos dele, aí foi ao contrário, a turma foi atrás dele depois que ele estava crescendo muito. Ele não precisou ir lá buscar. O Anderson Nunes, que faz stand-up também, ele fazia os vídeos dele lá no quarto dele, a coisa, né? E aí ele começa... É o contrário, ele não vai mais atrás bater em porta da televisão. É a televisão que vai buscar o cara. Vem cá que você tem muito seguidor e tal. Eu admiro muito a galera, as pessoas que têm canal, que sabe lidar com o TikTok, com esses vídeos. A tecnologia hoje em dia ajudou muito as pessoas a se mostrarem, a aparecerem mais, ter mais visibilidade, né? Mostrar o seu trabalho, né? E dentro do teatro hoje, na tua área de atuação, ainda aparece muito trabalho, está difícil ou está dando uma caída muito por conta dos streams? Não, aparece. É porque assim, quando você começa a fazer teatro, você tem uma dificuldade para entrar nele. Depois que você entra, você não consegue mais sair. Você já tem o seu espaço. Então, aí eu fico pensando, poxa, quem diria que hoje eu iria recusar trabalho, né? Antes eu ficava apelando para fazer. Hoje você recusa. Porque senão você não consegue. É muita gente lhe chamando para fazer as coisas. Então, eu fico pensando nas pessoas jovens que estão tentando
E às vezes dá uma dor, porque você quer ajudar, mas é fechado. O teatro ele é gueto no bom sentido. Você tem um grupo de teatro. Quem está dentro não sai, quem está fora não consegue entrar. Aí o que é que acontece? Você, quem está começando, você tem que começar a fazer a sua história. Eu comecei a fazer a minha história, na verdade. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, tal, que eu comecei a achar que eu queria mesmo fazer teatro mais profissional, eu fui bater na porta de um teatro onde tinha um camarada, meu amigo hoje, que ele foi muito sincero comigo. Ele vivia ali pelo Santa Isabel, tal. E tinha uma mulher daqui de Camaragibe que ela era figurinista dessa turma toda de teatro. Fazia figurino, tal. E me levou para conhecer essa pessoa. Aí eu cheguei lá, ele conversando com ele, e foi ele que me disse, cara, o teatro é um gueto no bom sentido. Quem está fora, para entrar é difícil. Quem já está dentro... Por que você não começa a criar a sua história? Aí disse, olha, você é de Camaragibe, é longe. As pessoas gostam de trabalhar com atores daqui e tal. Comece a criar a sua história. Eu digo, como é que eu vou criar a minha história? Aí vê eles, palhaço, vai fazer palhaço, fazer festa. Aí você já começa. Vai começar a se destacar ali. Né? Aí eu fundei um palhaço chamado Palhaço Risadinha. Aí eu tenho um vizinho lá que também tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu já fazia teatro e ele não fazia. Ele queria ganhar dinheiro. Aí eu conversando com ele disse, bora fazer. Tu me ensina como é que é. Aí eu fazia o Palhaço Risadinha e ele fazia o Animadinho. Ele fazia o que a gente chama de escada. Ele preparava a piada para mim. E aí a gente começou a fazer aniversário, chamava para um negócio, inauguração de loja, aí fazia inauguração de clube, aniversário de gente, de adulto. Aí começou. Aí eu digo, agora eu vou fazer um grupo de teatro. Aí do Palhaço Risadinha eu transformei no grupo teatral Risadinha. Aí daí foi que eu fui criando visibilidade para começar a ser convidado para outros grupos. Então aí comecei a fazer cursos também. Então eu não tenho curso universitário na área de teatro, mas eu já fiz curso com os grandes diretores de Recife. Todos os grandes diretores, inclusive eles são professores de universidade. Eu tive a oportunidade de fazer cursos com ele fora da universidade, em outros projetos, sabe? Então, os mestres da universidade, eu tive a oportunidade de fazer aula com eles. Então, isso também me ajudou muito. E aí, eu não trabalho só em um grupo hoje. Eu tenho um grupo Risadinha, mas eu trabalho em vários grupos. Sou convidado para vários grupos. O grupo Risadinha tem quantos componentes hoje? O grupo Risadinha, ele hoje, a quantidade de componente dele se diz pela quantidade do elenco que está naquele momento. Então, mas a gente diria que o Risadinha fica circulando ali entre 10 pessoas. Vocês têm uma sede própria aqui, né? Temos uma sede lá no Céu Azul, que eu não sei se a gente vai conseguir continuar, porque é muito difícil manter uma sede, porque a gente até então nunca teve uma sede. A gente sempre teve um endereço para referência, porque o grande lance da gente mesmo é fazer teatro, fazer espetáculo. Mas aí teve a necessidade da gente experimentar essa coisa de ter uma sede. A gente está com a sede já faz 2 anos, mas eu acho que no futuro a gente vai encerrar a sede. Porque a gente estava com muitos planos para aquela sede, mas não conseguiu a articulação de projetos. A gente consegue articular um espetáculo, tal, mas uma sede para fazer um trabalho social feito a gente queria, a gente não teve essa articulação. E eu acho que em breve a gente vai ter que encerrar com a sede e continuar como a gente fazia, o nosso espetáculo e circular por aí, pelo mundo afora. Mas mesmo vocês não continuando com a sede, mas o grupo vai continuar, né? Não, o grupo continua. Só não vai ter a sede. Só não vai ter a sede, porque a sede é muito nova para a gente. O grupo foi fundado em 89. Então, veja, ele tem 36 anos. A gente veio ter uma sede há 2 anos atrás, porque a turma, poxa, não tem uma sede, o grupo não tem uma sede para fazer um trabalho e tal, e bora fazer uma sede. Vamos investir numa sede. Aí investimos numa sede, locamos uma sede, mas a gente não tem essa articulação que muita gente tem, de correr atrás, de bater em porta de político, ver onde é que estão os editais. Tá? A gente não tem essa articulação, não tem tempo. Aí a gente não conseguiu fazer o trabalho que a gente tinha esse objetivo. Mas foi bom que a gente experimentou. Mas eu sempre dizia, eu não sei se a gente consegue não, porque eu sou um cara do mundo, né? Quem tem sede, geralmente, ele está ali. Já tem uma estrutura boa, né? E ele está ali naquele... Veja, tem pessoas... Vou dar um exemplo do Centro de Criação Galpão das Artes, que eu faço parte lá em Limoeiro. É um grupo que trabalha com todos os segmentos da sociedade, não só teatro. É teatro, é música,
artesanato, eles têm um museu, eles têm um trabalho social, eles cuidam de 20 famílias, eles têm um trabalho social, eles têm uma produção de brinquedos populares, aqueles brinquedos, mané gostoso, peteca, artesanal, peão. Né? Então eles têm uma gama de produção, eles têm uma estrutura muito grande. Mas o responsável, que é Fábio André, ele dedica a vida dele para aquele espaço. Ele sai de Limoeiro para várias partes, mas ele volta para Limoeiro. Entendeu? Então ele tá lá. Diferente de mim, que de repente o cara pode me chamar e dizer, Geraldo, tu vai ter que fazer tal coisa em tal lugar e passar um tempo lá. Eu pego e vou. Então são coisas diferentes e são articulações diferentes. Agora é difícil. Você né? conheceu o Fábio André, você conheceu o Galpão das Artes? Foi? Conheci. É muito bom lá o trabalho dele. E eu creio que deva ser muito difícil vocês conseguirem um apoio, patrocínio, né? Do poder, principalmente do poder público. Porque o que acontece? A gente já aprovou alguns projetos, alguns editais na área de montagem de teatro, já aprovei edital teatro, montagem de espetáculo, montagem de oficinas de teatro, mas a sede é uma coisa muito maior do que isso, sabe? E para esse tipo de edital eu não consegui ainda não. A gente não teve essa, não sei se é maturidade, não sei. Realmente. Agora, Geraldo, falando de peça, eu ouço muito falar da peça que vocês fazem, que é a Branca Dias, né? Sim. Faz essa peça. Tem previsão de quando vai ter uma próxima dela? Temos. Nós fizemos Senhora do Engenho agora, ou foi agosto ou foi setembro, no Casarão, porque todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente faz aí no Casarão. E vamos fazer agora em janeiro, no dia... Eu acho que é 26, 27 de janeiro. Quero ter a oportunidade de ir lá assistir. Pronto, só que nós não vamos fazer aqui no Casarão. O que é que acontece? Em janeiro tem um Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um festival que acontece em Pernambuco, no Recife, e em algumas cidades. Então nós vamos fazer Senhora do Engenho lá na Fiandeiro, no Teatro da Fiandeiro, que fica, eu acho que é na Rua da Soledade, uma rua antes da Rua da União. Né? Antes de chegar na Rua da União, ela fica bem pertinho ali da Rua da União, Conde da Boa Vista, fica ali por perto. 13 de maio, é um espaço que tem lá, uma escola de teatro que tem lá Fiandeiros, e a gente vai apresentar lá pelo Festival Janeiro de Grande Espetáculo. Aqui eu não sei quando é que nós vamos fazer. Vai ser uma apresentação única lá? 2, uma quinta e uma sexta. No ano passado, nesse mesmo projeto, nós fizemos na sinagoga dos judeus, que fica na Rua do Bom Jesus, onde tudo começou, né? Então nós fizemos lá. Porque a história de Senhora do Engenho é o seguinte: tem uma pessoa aqui chamado Carlos Pereira, e ele é um grande pesquisador. Ele é um grande pesquisador da cultura judaica e tal. E aí, há 13 anos atrás, ele conhecia Patrícia Juvino, e aí apresentou um livro. Disse, por que vocês não montam essa peça? Aí a gente olhou, era uma coisa grandiosa. Aí submetemos a um edital do Funcultura e não passamos. Aí no outro ano a gente mandou de novo, aí passamos. E aí, o que é que dizia o edital? Você teria que fazer no mínimo 8 apresentações. Aí a gente aprovou e fizemos 12 apresentações aqui no Casarão. E aí a cidade toda se rendeu a ver esse espetáculo e foi lá para carimbar o nosso projeto, o nosso trabalho. E aí depois a gente submeteu a outro edital chamado Manutenção de Temporada. Aí mais 12 apresentações aqui no Casarão. Depois isso tudo pelo Funcultura. Depois a gente submeteu a uma circulação nacional. Aí a gente foi para Rio de Janeiro, foi para Natal, Caicó, Natal não, Rio Grande do Norte, em Caicó, e depois a gente fizemos mais 2 lugares que eu estou esquecido agora. E nesse meio que o espetáculo começa a se destacar, a gente fez o Festival de Igaraçu, esse que eu vou fazer sábado. De lá a gente foi parar no Chile. Aí o que é que acontece? Devido a esses editais que a gente aprovou, a gente começou a vender também o espetáculo para outras coisas. Então a gente fez projeto para o Sesc, a gente fez festival lá no Chile, a gente fez trabalho para a prefeitura daqui. Aí saiu andando e fazendo. Estamos aí há 13 anos. E aí aqui em Camaragibe, uma vez por ano, a gente vai e faz aqui no Casarão. Sem apoio da prefeitura, com uma infraestrutura, mas eu digo sem aquele apoio que a gente
e estreou o porque espetáculo. Tem que custear, né? Os apoios tem que trazer para custear os atores também, a logística, a montagem do cenário. Aí hoje a gente está com esse espetáculo há 13 anos já, chegando aí para os 14, e eu acho que o espetáculo vai durar muito tempo também. E o interessante é que a história da Branca Dias, ela também remete aqui à história de Camaragibe, né? Do casarão. É uma história que a gente... Inclusive eu não conhecia essa história. Na minha cabeça era o casarão de Maria Amazonas, só. Eu também tinha essa visão, né? Que vem com a história dessa família tradicional, né? Que são parentes dos MacDowell, tá? Tem essa história. Mas aí a gente está tratando de uma história que aconteceu no século XVI e que não tem ligação nenhuma com Maria Amazonas. O que é que acontece? Muita gente foi para lá assistir achando que ela tinha algum parentesco com Maria Amazonas ou era a própria Maria Amazonas. Mas a época não... Porque a história aconteceu em 1600 e alguma coisa. E aí o que é o curioso é por isso, porque esse casarão está aí em pé até hoje. Maria Amazonas é a 7ª dona, parece, se não me engano, entendeu? E Branca Dias, ela veio para cá fugida de Portugal, veio para esse engenho que foi doado por Duarte Coelho para o marido dela, que era um grande plantador de cana, que é o personagem que eu faço, Diogo Fernandes, e ele veio para cá e se estabeleceu aqui, foi plantar cana e foi produzir. E Branca Dias lá em Portugal, sofrendo com a Inquisição em cima dela por causa da questão do judeu, e ela consegue fugir com os filhos dela para cá. E viveram aqui, e esse engenho pegou fogo, essa coisa toda. Depois ela vendeu o engenho, entendeu? E aí você vai acompanhando a história, até chegar em Maria Amazonas, ela não tem ligação. Elas não se conectam ali. Não. Maria Amazonas não tem parentesco nenhuma com ela. Então, apenas é a dona do casarão. Maria Amazonas faz parte de uma história, de um tempo. Isso. E a Branca Dias de outro tempo. Interessante. Agora, o que tem interessante também é que teve alguns judeus que fugiram daqui e foram fundar Amsterdã, né? Então, teve alguns judeus que saíram daqui. E em relação a Branca Dias, a família dela se casou com pessoas importantes do governo, outras foram perseguidas ainda por conta da Inquisição. Branca Dias, quando a Inquisição chegou nela, ela já estava morta, mas aí a Inquisição condenou por não sei quantas gerações a família dela. Então Branca Dias faz parte desse contexto histórico da perseguição que os judeus sofreram pela Igreja Católica na Idade Média, essa coisa da Inquisição, que você era católico, você morria. E aí os judeus tiveram que fazer muita coisa para esconder a sua cultura. E ela não escondia, não. Por isso que quase que a Inquisição pegou ela. Não pegou que ela morreu antes, mas ela não negava as raízes judaicas dela. Aí as alunas dela denunciaram ela, né? Porque ela foi a primeira mestre de escola, ela foi a primeira mulher que deu aula. E aí as alunas viram aquele comportamento que era tem alguns comportamentos que são de judeus, né? E aí denunciaram ela. Não, ela é judia pelo comportamento dela, tal. A sorte que a gente tem um processo lento, né? Quando a Inquisição chegou aqui para botar a mão nela, ela já tinha falecido. E todo esse processo que vocês, para construir a peça, vocês fazem todo um apurado de pesquisa, né, através de relatos, de histórias ali, sim. Catalogadas em livros. Interessante. A gente chama no audiovisual a gente chama de fazer um laboratório. Né? A gente também chama de laboratório. E aí o que acontece? O texto, né? O texto era de uma autora chamada Miriam Ralfin. Ela é judia, ela é advogada, ela é atriz, a mulher é uma boa escritora, ela tem vários livros. E aí o texto dela é baseado em fato verídico. Quando a gente aprovou o projeto, a gente bota lá no orçamento quem é que a gente vai precisar. Então a gente precisou de pessoas para fazer a curadoria, para fazer como é aquela pessoa que vai lhe ajudar? Tem um nomezinho que agora... Acho que é a tradutora, não... Não, ela seria uma consultoria, a pessoa que ia fazer uma consultoria para a gente, que ia dizer como é que foi. E aí a gente entrou em contato... A gente teve a historiadora que foi... A gente teve um pessoal da Sinagoga dos Judeus, lá do Bom Jesus, que era Tânia Kaufmann, que era uma grande pesquisadora, ela é mestre na cultura judaica, e na época ela era presidente lá. E aí a gente conseguiu entrar em contato com ela. A gente conseguiu também de uma outra pessoa que trabalhava lá, que era pesquisadora também, chamada Susana Veiga,
que trabalhava lá na sinagoga, mas era residente de Camaragibe. Então ela também fez a consultoria também para a gente. E aí essas pessoas foram contratadas para nos ajudar, para a gente ser mais o máximo de fidelidade na nossa montagem. Como se fosse uma curadoria, né? Seria isso. E aí, figurino, aí Francis, que é figurinista e é atriz do espetáculo, ela foi pesquisar o figurino daquela época, como é que o judeu se vestia naquela época, como é que o pessoal do católico se vestia naquela época. Então, tudo isso. E quando a gente montou o espetáculo, e tinha o acompanhamento, né, com eles, era sempre a produção conversando com eles, com o pessoal da sinagoga. E quando a gente estreou o espetáculo, a gente fez um ensaio geral para eles e só teve uma coisa que ele disse o seguinte: na cena do espetáculo eu morro na mesa. Aí ela disse, só para informar você, no teatro tudo pode, mas só para você ficar ciente o seguinte: jamais um judeu ele seria velado numa mesa, eles são velados no chão. Aí por isso às vezes a gente assiste filme de Oriente Médio e o cadáver está lá no chão assim, né? Ela disse, ele não era na mesa, ele era no chão. E aí David, que era o diretor, explicou, disse, porque teatralmente na mesa dá uma... Ela disse, não, eu estou entendendo. A questão da visão do público isso, também. Da estética, né? A estética. Aí disse, não, eu estou entendendo, agora estou só dizendo a vocês, porque se tiver um debate desse e alguém questionar, você não vai ser pego de surpresa. Então as músicas foram mostradas, então foi toda uma consultoria mesmo que a gente pegou para poder fazer esse trabalho. E o bacana disso é que esse processo, enquanto a gente montava o espetáculo, apareceu outros mercados de trabalho. Então, por exemplo, todo ano para essa sinagoga dos judeus vem um pessoal de todo o Brasil e de outras partes do mundo para visitar essa sinagoga, porque essa sinagoga ela foi a primeira do Brasil, aquele negócio todo. E aí aquele menino com 15 anos, o menino com 15 anos é como ele está a passagem para adulto, é onde ele vai ler a Torá a primeira vez. Tal. E eles vinham para essa sinagoga. E aí, a época era Maurício Duarte Coelho. Aí Pedro Dias fazia o Duarte Coelho e eu fazia o Rabino. E ela botou uma roupa em mim que eu parecia o Rabino mesmo, que fundou a sinagoga. Aí tem uma foto dele lá na parede, e eu com a barba grande também, aí eu era parecido com ele. Aí ela dizia, mas não é que o danado... Aí a gente que recebia os alunos, sabe? Tal, e aí os alunos olhavam para a parede e olhavam para mim, feito quem diz, como é que pode esse cara já morreu e está aqui? Então era bem parecido. Aí isso a gente fazia todo ano, aí já era por fora, uma grana por fora que a gente ganhava. Que ela fazia questão de todo ano, eu, Pedro Dias e Patrícia, receber essas pessoas que vinham. Aí Patrícia fazia a Branca Dias, eu fazia o Rabino e Pedro fazia o Duarte Coelho. Era bem interessante a história. Mas para a gente dar continuidade aqui, hoje você não vive só do teatro, né? Você tem também trabalhos paralelos fora do teatro. Na verdade, eu nunca vivi só teatro. Foi uma opção minha, assim, de nunca viver só teatro. Eu trabalho na prefeitura de Camaragibe, na área de saúde, né? Já faz 28 anos. Mas eu sempre trabalhei em outra... Que eu comecei a trabalhar com teatro com 10 anos, aí com 15 eu já fazia bico por aí, mas sempre trabalhei em outra coisa e fazia o teatro, porque eu acreditava no teatro. Então, muitas vezes, eu abria mão de um emprego melhor porque não ia me dar condições de continuar fazendo teatro. Tem um tempo para o teatro. Né? Não tinha um tempo para o teatro. E aí a turma dizia, bicho besta danado e tal. Hoje eu digo a você, o teatro ele me dá também um retorno financeiro. Ele é um outro emprego que eu tenho, entendeu? E eu sempre fiz tudo para conciliar o meu outro emprego com o teatro. E graças a Deus eu consigo conciliar. Mas foi por opção minha mesmo, de não sobreviver só ao teatro. Porque eu acho muito difícil, sabe como é? Eu acho uma coisa muito difícil, de muita dedicação. Principalmente para a gente aqui do Nordeste. Né? Exatamente. Eu tenho muitos colegas que vivem de teatro, mas é muita dedicação. É dedicação. Está sempre ensaiando aqui, fazendo negócio ali. Eu tenho a tranquilidade de poder escolher. Dizer, não, isso aí eu não estou a fim de fazer isso agora, não. Mas quem vive da arte, ele tem que estar se mexendo para todo canto. Mas eu tenho uma renda com o teatro que às vezes é maior do que
no meu trabalho da prefeitura. E tem mês que não. Então, oscila muito. É uma variável, né? Que não é uma coisa fixa, né? É uma coisa que é variável. Depende muito do momento dos projetos. Isso. Em andamento. Tem tempo que tudo está acontecendo e tem tempo que nada está acontecendo. Né? Aí quem vive de teatro, ele aproveita, é feita a formiga, né? Ele aproveita o tempo para guardar para poder depois ir se virando, né? Como diz o ditado popular, procura o momento das vacas gordas para poder depois dar uma relaxada. Descansar. Exatamente. Aí é esse controle que eu nunca tive na minha vida. Sim, aí em janeiro vai ter aqui em Camaragibe um outro espetáculo que eu faço chamado Frei Caneca. Vai vir aqui para Camaragibe. Frei Caneca é produção de Paulo de Castro, que é produtor da Paixão de Cristo do Recife. E o elenco é um elenco totalmente de estrela do teatro pernambucano, sabe? E eu tenho a honra de estar trabalhando com aquelas pessoas. Então, o elenco que está ali é um elenco de peso. E esse projeto foi em comemoração aos 200 anos de Frei Caneca, da Confederação do Equador e tal. E a gente circulou por várias cidades de Pernambuco. A gente fez muita cidade de Pernambuco, porque esse projeto foi lançado em Olinda pela governadora e a vice-governadora. Na verdade, é um projeto que Priscila Krause encabeçou, sabe? Porque o pai dela, Gustavo Krause, ele é muito fã da história de Frei Caneca. E ele tem texto e tal, e ele é muito fã. E aí, a gente participou de um edital e ganhou. E a gente está... Aí o diretor, que é Carlos Carvalho, foi beber lá na fonte de Gustavo Krause e tal. Gustavo Krause, quando foi assistir o espetáculo da gente, só olhou. Quando ele chegou para tirar uma foto com a gente, já foi chorando. Chorando. Aí até o diretor, que é amigo dele, brincou. Disse, você nem viu a peça ainda? Quando terminar, vai morrer de chorar. Né? Porque o espetáculo está muito bonito. A gente vai ter a honra de fazer aqui em Camaragibe, se Deus quiser, dentro do Janeiro de Grande Espetáculo. Então, já quero deixar todo mundo em alerta. Vai ser lá na gruta, ali na parte da gruta. E é bem bacana o espetáculo. Eu estou muito feliz também com esse trabalho, sabe? Muito feliz. Na tua opinião, o teatro hoje, ele ainda sobrevive? Ainda vai durar muito tempo? Vai. O teatro ainda vale a pena? Ainda vale a pena. O teatro ele vai durar muito tempo, aos trancos e barrancos, porque esse tranco e barranco sempre teve. Esse negócio de dizer formação de plateia, essa formação de plateia, daqui a 2000 anos a gente vai estar trabalhando nela. Mas o teatro ele nunca vai parar de existir, ele vai sempre existir, ele vai sempre resistir. Mas também você achar que o teatro vai trazer multidões feito música, não vai. O teatro ele não é a arte de multidões, sabe? A menos pontuar uma Paixão de Cristo e tal. Mas eu digo assim, uma casa de espetáculo ele é 500 lugares, 1000 lugares. Ou seja, ele tem o público dele, o teatro, né? Ele tem o público dele. Essa questão de formação de plateia que a gente tanto almeja, vai sempre bater nessa tecla, porque vai ter pessoas que vão hoje ao teatro. Porque o que é que acontece com o teatro é um risco danado. Você pode assistir um espetáculo, você nunca foi ao teatro, um exemplo, nunca foi ao teatro. Aí você vai assistir um espetáculo pela primeira vez e você não gostou. Aí você não quer mais voltar para o teatro. Acha que toda peça é igual. Essa é a crueldade da plateia com a gente. Né? Porque quando você vai para um show de música, você já escutou aquele cantor muitas vezes, né? Então você diz, não, eu gosto desse cara aí. Aí você vai porque você já gosta dele. O teatro não, o teatro é uma incógnita. Você vai sem saber o que é que você vai ver. Aí você assistiu lá o Peru, né? Gostou, foi massa, se divertiu. Pode ser que amanhã você vá assistir um espetáculo comigo, aí você pode dizer assim, pô, vou assistir que eu vi Geraldo, eu gosto do trabalho dele. Chega lá, tem uma decepção. O texto você não gostou, eu não estava bem. Aí se você voltar para casa e dizer, nunca mais vou para o teatro, pronto. Aí isso acontece com a grande maioria. Vai para o teatro a primeira vez, aí se depara com um espetáculo que não fala a língua dele, ele não se dá a oportunidade de voltar. Porque não é fácil, né? Um ator ali conseguir prender a atenção do público e trazer aplausos ou gargalhadas. Porque o ator, até quando ele estiver ruim em cena, eu acho que a gente já merece o respeito, né? Só o fato dele estar ali, que não é mole, a função de ser ator não é mole, cara, não é mole. E, por exemplo, eu estou há 42 anos fazendo teatro e a cada dia que passa eu fico mais agoniado. Quando vai começar o espetáculo, dá aquele nervosismo, parece que é a primeira vez que você vai fazer, sabe como é? Aí você nunca sabe como é que a plateia vai te receber. Aí você fica naquela aflição até começar o espetáculo. Senhora do Engenho, eu faço 13 anos já, mas eu fico naquela aflição de entrar em cena e dar a primeira fala. Como é que eu vou fazer aquele negócio? E vão. Aí quando você dá a sua primeira fala e vê que vai começar
a ter uma relação boa com a plateia, você relaxa. Mas mexe muito com a estrutura da gente. Quando tu tá fazendo alguma cena, digamos uma cena cômica, você espera um aplauso do público no final da cena, né? E o público não aplaude. O que é que se passa pela tua cabeça nesse momento? Hoje eu tô ruim mesmo, a plateia não tá achando graça de nada. Tô nem rindo. Fazer drama é mais fácil do que fazer comédia. Porque o drama se você estiver chorando lá, você está empolgado lá com o espetáculo Senhora do Engenho, naquela cena mesmo que eu brigo com a menina, tem gente que chora ali, mas tá baixinho, não vai manifestar o retorno para a plateia, não. E se não tiver reação nenhuma também, né? Porque o drama em si ele já é silêncio, já é triste, já é aquela coisa. Mas a comédia é mais difícil. A comédia, se você jogar para a plateia e não tiver efeito, você sente o impacto e vai seguindo, né? Mas que eu acho muito mais difícil fazer comédia do que drama. Muito mais. Porque o drama, a energia da plateia está ali, lhe vendo, mas a comédia é um retorno, né? É aquele retorno mesmo. Agora, 2 situações aqui que me passou pela cabeça. Tem ator que vai fazer uma peça que chama monólogo, né? Que ele vai atuar sozinho. Sim. E tem um ator que vai fazer uma cena com outro ator que, vamos dizer, o Escada, como você acabou de falar lá atrás. Isso. O Escada. Na tua opinião, o Escada trabalhando com ele, é mais fácil dele atuar ou é mais fácil ele atuar sozinho? Veja, para mim é mais fácil atuar sozinho. Inclusive, a maioria dos atores que eu conheço já quiseram fazer um monólogo na vida. Eu nunca quis fazer um monólogo. Por quê? É uma solidão danada e o cara tem que ser muito bom mesmo para agradar. Então eu nunca enveredei nesse caminho, não. Nunca arrisquei, não. Inclusive a turma já questionou. Disse, cara, tu nunca fez um monólogo. Eu digo, eu acho que eu não consigo, não. Já um espetáculo, quando tem outro ator com você, eu acho que a gente divide melhor. Na Fusarca, eu contraceno com um ator muito jovem chamado Davi. Ele tem 18 anos. E ele é o Escada para mim. Ele é o meu Escada, sabe como é? E ele... Que, por sinal, quando eu assisti, eu gostei muito da forma que ele atuou. Tipo assim, você tá como principal e o Escada tá ali. Quando ele não está em cena, ele tá sempre atuando. Isso. Com expressão, com gesticulação. Isso. Porque eu observo muito isso, que o ator, quando ele não está em cena, que ele está parado, ele não está passando para o público o que está acontecendo na cena. Então ele tem que estar fazendo movimento, caras e bocas, para estar interagindo com você, para depois passar a cena. Né? Então, aí eu digo, depende aqui do Escada para fazer, né? E um monólogo, por exemplo, é você e você mesmo. Você é seu Escada, você é o seu principal, você é o seu, né? Então eu acho muito difícil fazer monólogo. Eu nunca tive nem muita vontade de fazer. Até hoje nunca passou nem na minha cabeça. Não é fácil, não. Não. É feito stand-up. Stand-up eu acho extremamente difícil. Você ficar contando uma história engraçada por 20, 30, 40 minutos, eu acho... stand-up, eu vejo muito stand-up que eu assisto alguns aí, de cada 10 ali, a metade eu não consegue me chamar a atenção. São poucos, porque não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil você construir uma piada em cima de uma situação, de uma vivência que você teve ali e conseguir manter a atenção ou a risada. Isso. E eu tenho um problema também com muito palavrão de cena, sabe? Aí também não curto muito fazer. Tem gente que bota o palavrão bem colocado, né? Então eu gosto de texto. Meus textos que eu escolho para comédia são textos que eu tento fazer com que a pessoa ache graça de uma situação, sem muito palavrão, sabe como é? Mas quem sabe fazer e bota aquele palavrão bem colocado e a plateia viaja na história, eu acho que tem o nosso respeito também. É aquela coisa, cada um faz o seu tipo de espetáculo que acredita. Eu faço o meu, eu faço o espetáculo que eu acredito. Porque você construiu sua persona, né? Então eu gosto de fazer aquele espetáculo que eu acredito. Eu fiz muito espetáculo de infantil. Quando eu comecei na coisa profissional, eu fiz muito espetáculo infantil. Todo mundo me chamava para fazer espetáculo infantil. Aí depois, comédia. Era infantil e comédia era minha praia. O primeiro espetáculo de drama mesmo que eu fiz foi Senhora do Engenho. E a turma dizendo, eu acho que ele não vai conseguir fazer não, que ele só faz coisa engraçada ou infantil. E quando eu estrei Senhora do Engenho, me deu uma carta branca para dizer assim, não, eu consigo fazer também. Porque às vezes você fica rotulado, sabe? As pessoas ali rotulam, dizem, não, aquele cara só faz comédia, vamos chamar ele não. Aí quando eu fiz Senhora do Engenho, eu disse, não, eu consigo fazer comédia. Aí passei um bom tempo fazendo drama. Aí fiz Senhora do Engenho, fiz Ana de Ferro, fiz
Sistema 25, que era um grupo do Recife, com um cara chamado Zé Manuel, que é um mestre de teatro. E era 25 atores de peso. Dentro do. A história era 25 atores, 25 presos, dentro de uma sala, confinado ali. E você vê a história dos 25 presos. Por que eles estavam ali, que situação levou eles para lá. Ou seja, o preso foi botado numa questão humanizada ali, sabe? E aí as pessoas que iam assistir, quando chegava, era numa cela. Os presos tudo cantando. E só homem, né? Porque preso não fica misturado. Aí 25 homens cantando com muita força, o hino de Pernambuco, batendo nas grades. A plateia, quando ela entrava no teatro, ela disse, vixe Maria, me ferrei agora. E o pior, que ele tinha que entrar para dentro da cela para assistir o espetáculo com a gente. Aí eles iam entrando pelo um corredor, olhando a cela, e a gente dentro da cela, eles iam sendo conduzidos. Aí quando entrava dentro da cela, aí tinha um ator que gritava pro carcereiro, fecha a porta, aí o cara tá na grade, aí fica todo mundo preso. Era, aí começava um negócio meio tenso, e depois o público ia entrando na história. Então foi um desafio muito grande para mim também esse espetáculo. A gente circulou muito com ele também. E aí depois eu volto para a comédia. Aí o meu retorno para a comédia foi o Peru do Cão Coxo. Meu amigo, nos primeiro dia de estreia eu estava muito nervoso, velho. Eu digo, poxa, velho, como eu estou nervoso, como agora eu estou achando difícil fazer mais ainda a comédia. É porque eu tinha acabado de sair de um personagem de drama. De uma carreira de drama, muitos anos, fazendo só drama, né? Dos dois, qual tu achou mais fácil de fazer? Mais fácil? Que você consegue dominar com mais facilidade. Porque por mais que você tenha aí 30, 40 anos de estrada, sempre quando você vai fazer um personagem, é uma coisa nova, é um personagem novo. Hoje eu consigo dominar todos, mas na época eu não estava dominando muito bem o Simão, né, o do Peru, porque era estreia, eu estava voltando para a linguagem da comédia. Então, quem assistiu o Peru do Cão Coxo aqui há 3 anos atrás, eu acho, num Bienô, eu aconselho que vá ver de novo, porque aí eu já estou mais solto, já estou mais à vontade. Está dominando mais o personagem. Já estou dominando mais à vontade, já estou dominando mais o personagem. Senhora do Engenho, quando eu entro, eu domino também, porque eu já faço há 13 anos. Mas o Peru foi meu desafio dos últimos tempos. E agora eu estou com outro desafio ainda, que é a Fusarca, que eu faço o palhaço GG. Aí eu tenho que ter o maior cuidado para não parecer com o Simão do Peru. E quando eu faço o Peru, eu tenho que ter cuidado para não parecer muito com o GG da Fusarca. Porque o meu GG da Fusarca é um palhaço, meio bobão e tal, sabe? Às vezes acontece isso, né? De você trazer um pouco de respingo do personagem anterior para aquilo ali. Isso. Trava na mente. Aí você diz, poxa, agora eu dei uma intenção igual ao Simão. Aí você tenta... É uma briga o tempo todo na sua cabeça. É complicado, mas os caras conseguem dominar devagar. Consegue. Mas é o tempo todo essa briga. Para a gente finalizar aqui, eu vou te contar uma história rápida aqui. Há uns anos atrás, eu tenho um amigo meu lá que fazia a Paixão de Cristo, lá no bairro onde eu moro, no Cura 2. Sim. Todos eles faziam, e ele me convidou para assistir um ensaio num sábado. Quando chegou lá, o ator principal que fazia o Cristo, tiveram alguma coisa lá que ele não quis fazer, desistiu de fazer. E na época eu estava barba grande, né? Aí o amigo meu, conjuntamente com o vice-diretor da peça, olhou para mim e fez, aquele rapaz ali, esse não é meu amigo. E vamos botar ele fazer o Cristo. Aí daqui a pouco esse amigo meu chega para mim, olha, eu tenho uma coisa boa e uma ruim para tu. Tu vai fazer o Cristo. Eu digo, vou nada. Nunca tinha atuado na minha vida, vou nada. Estou aqui fazendo um resumo da história. Para resumir, eu aceitei o desafio, faltando 40 dias para a peça iniciar. E eram 3 dias de peças. No primeiro dia, eu confesso a você que eu não consegui decorar o texto, que é muito difícil decorar principalmente o Sermão da Montanha, para quem é novato, não tem experiência como eu não tinha. Então, quando eu comecei no primeiro dia, eu confesso a você que eu estava tão nervoso que eu tremia. Para o pessoal não perceber que eu não estava batendo texto, eu virava às vezes a cabeça um pouco de lado. No segundo dia eu dei uma relaxada, aí no terceiro dia eu já me senti o ator. Ainda bem, né? Já me senti o ator. Tanto é que quando os soldados começaram a dar chicotadas, eu dizia, bate com mais força para pegar mais verdade, né? Meu amigo, quando eu cheguei em casa, minhas costas estavam todas marcadas. O joelho de cair no chão. Cortado na hora que cai no chão. Resumindo, ainda passei 3 anos fazendo essa peça lá. Essa tua Paixão de Cristo lá era uma que era de um grupo chamado Gato, não? Não, era Gato, não, né? Joselito, não sei se tu conhece Joselito. Eu conheci um Joselito. Lá do cara. Ele faz até o Palhaço Pompom no Recife, às vezes ele faz. Eu conheço parece Joselito. Do Buzina, que é da...
ação social que o Detran faz, né, todo ano. Eu acho que esse Joselito, eu trabalhei com ele no ano passado num projeto chamado Revalida, que era nas universidades, deve ter topado com ele, que ele já me falou desse projeto. Que é os médicos que vai fazer prova de coisa e a gente é o paciente e tal. Eu acho que é Joselito juntamente com o Marquinhos Araújo, que era coreógrafo da banda... Tu lembra o nome da banda, amor? Me esqueci o nome da banda, que ele era coreógrafo dessa banda até um tempo atrás. E tinha também o Maninho, que também fazia parte da direção da peça, Maninho. Então eram os 3 lá. E eu fiquei ainda 3 anos na peça, a gente acabei deixando de fazer porque na última peça que a gente fez, um amigo nosso que cuidava da parte de elétrica, de iluminação, acabou levando choque e faleceu lá, e a gente criou meio que um trauma, ficou todo mundo desanimado, aí se desfez o grupo. Porque o nervosismo, eu me lembro dos primeiros espetáculos que eu fazia, que tem exercício para isso, né? Mas aí o nervosismo, o coração parece que ia sair pela boca. A perna tremia, você chega a ver o figurino balançando assim. Eu digo, eu vou ter um troço e vou morrer aqui mesmo. Vou conseguir nem dizer a primeira frase. É muito cruel. Fazer teatro é muito cruel. É complicado, mas é isso aí. Foi um prazer te ter aqui, participando aqui do nosso canal aqui do YouTube, do podcast. Se quiser deixar as tuas redes sociais aí pro pessoal te seguir lá do grupo Risadinha, fica à vontade aí. Pronto, o prazer é meu, muito obrigado, Cris. É muito bom a gente parar um pouquinho para falar de teatro, de experiência, né? Sempre é bom. E dizer a todo mundo que faça teatro, faça música, faça artes plásticas, desenho, sem precisar querer ser profissional, apenas faça, porque isso faz parte do crescimento humano, o desenvolvimento da pessoa. Então, se você faz qualquer atividade de arte, não precisa ser famoso nem trabalhar com aquilo, mas apenas faça, né? Faça. E minha rede social é geraldo.cosmo1 no Instagram, e no Facebook é Geraldo Cosmo, geraldo.cosmo, botou lá, aparece. Botar no YouTube alguma coisa do trabalho que a gente fez também, cena de espetáculo, aí bota ator Geraldo Cosmo Camaragibe, aí sempre aparece alguma coisa por lá. Só botar o nome que a gente tá por aí. Viu? Muito obrigado. Prazer, Geraldo. Prazer, meu. Se Deus quiser. Até a próxima. Pessoal, é isso aí. Foi o nosso podcast hoje com o Geraldo Cosmo. E a gente te aguarda aqui no próximo. Já não esqueça aí, assina o sininho aí, acione o sininho, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo episódio.